Sim, a nossa famosa medalha de São Bento. Eu penso que, primeiramente, para compreender a dignidade da medalha de São Bento, nós temos que considerar a importância da cruz de Jesus Cristo. Então, a cruz foi, na realidade, o instrumento da redenção do mundo. Porque a medalha de São Bento, ela contém, de um lado, a cruz de São Bento, né, a cruz, e do outro lado, a esfinge de São Bento. Então, a cruz ela é cultuada pelos cristãos desde o século IV. E já nessa época surgem medalhas com a imagem da cruz. No século IX, aparecem as orações ao crucificado. Eram preces de adoração que evocam todo o mistério de Cristo. No século XI, então um pouco mais tarde, as fórmulas são mais desenvolvidas e o crucificado é o médico supremo. O madeiro da cruz confere a salvação. Então, a representação da cruz desperta em nós todos os sentimentos de gratidão para com Deus pelo benefício de nossa salvação. Então, os cristãos tiveram, desde os primórdios da Igreja, profundíssima veneração para com a imagem da cruz. Então, quando após 3 séculos de perseguição, Deus houve por bem conceder paz à sua Igreja, apareceu no céu uma cruz, com estas palavras. Era uma cruz dirigida ao imperador, na época, Constantino. Com este sinal vencerás. E prometia, então, a vitória. Aí ele determinou que o seu exército sairia a combate, né? Então, a cruz já, a partir dessa época, ela causa terror aos espíritos malignos que sempre recuam diante dela, né? Então, tal é para os cristãos a importância da cruz. E tal também é a bênção que ela leva, né? Desde os tempos apostólicos até os nossos dias. E a medalha de São Bento, com a imagem da Santa Cruz, ela foi concedida, né, a São Bento com a finalidade assim, de indicar que ele teve em suas mãos aquele sagrado sinal, o sinal da cruz. Então, o livro de São Gregório Magno, no segundo livro dos Diálogos, que consta a vida de São Bento, ele representa São Bento dissipando com o sinal da cruz as suas próprias tentações e quebrando com o mesmo sinal feito por ele sobre uma bebida envenenada, o cálice que continha essa bebida. Então, ligar São Bento à cruz, nós temos a raiz forte na vida de São Bento. Também conta São Gregório que os espíritos malignos, para aterrorizarem os monges, lhes faz parecer em chamas o mosteiro de Monte Cassino. São Bento logo dissipa, né, esse prodígio diabólico com o mesmo sinal da paixão do Salvador. Depois nós temos também, na regra, São Bento determina fazer o santo sinal em muitas circunstâncias. A medalha de São Bento, né, que nós conhecemos, além da imagem da cruz e da de São Bento, ela traz ainda certo número de letras, né, cada uma das quais representa uma palavra latina. Então, acho que seria muito oportuno nós relembrarmos e fazermos conhecer a quem ainda não conhece o significado dessa palavra latina, né? Então, as diversas palavras reunidas, elas formam, então, um sentido que manifesta a intenção da medalha, que é exprimir as relações que existem entre São Bento e o sinal da cruz, e, ao mesmo tempo, pôr ao alcance dos fiéis um meio eficaz de empregar a virtude da Santa Cruz contra os espíritos malignos.
Eu tenho aqui atrás de mim um belo quadro da medalha, que eu vou, acho que, trazer mais próximo, né? Vai ficar mais fácil, né? Aqui temos Crux Sancti Patris Benedicti, a cruz do Santo Pai Bento. Então, na linha vertical da cruz, vêm essas iniciais, né? Crux Sacra Sit Mihi Lux. A Santa Cruz seja a minha luz. Depois, aqui, na linha horizontal, Non Draco Sit Mihi Dux. Não seja o dragão, o demônio, o meu guia. Depois nós temos no alto da cruz, né, está gravado o lema beneditino, como vemos aqui, Pax. Né? Algumas também têm, por vezes, é substituído pelo monograma do Santíssimo Nome de Jesus. Então, tem IHS, Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens. Depois temos, partindo do monograma para a direita, nós vamos ver as iniciais VRS, que significa Vade retro Satana, retira-te, Satanás. Agora que essas outras letras, Nunquam suade mihi vana, nunca me persuadas coisas vãs. Depois, em seguida, Sunt mala coelibas, o que ofereces é mal. Ips venena bibas, bebe tu próprio teus venenos. Então, tais palavras, essas últimas, supõe-se terem sido ditas por São Bento. As do primeiro verso, por ocasião da tentação que sentiu e da qual ele triunfou fazendo o sinal da cruz. As do segundo verso, no momento em que seus inimigos lhe apresentaram essa bebida mortífera, que ele descobriu benzendo com o sinal da vida o cálice que a continha. Então, o cristão pode utilizar estas palavras todas as vezes que for assaltado por tentações, por insultos do inimigo invisível de nossa salvação. O próprio Jesus, nosso Senhor, santificou as palavras, Vade retro, Satana, afasta-te, Satanás. Então, o seu valor é certo, uma vez que nos foi assegurado pelo próprio Evangelho. Então, também não há necessidade de explicar mais longamente a força desta conjuração que opõe os artifícios e violências de Satanás, tudo quanto ele mais teme. A cruz, o santo nome de Jesus, as próprias palavras do Salvador quando tentado, e, por fim, a recordação das vitórias que o grande patriarca São Bento alcançou sobre o dragão infernal. Então, basta alguém pronunciar com fé tais palavras e imediatamente vai sentir com forças para vencer todas as investidas do inferno. A simples apreciação do que essa medalha representa e do que ela exprime já bastaria para que considerássemos uma das mais poderosas armas que a bondade de Deus pôs ao nosso alcance. Quanto à origem da medalha de São Bento, é assim impossível fixar com precisão a época em que se começou a usar a medalha que acabamos de descrever. Mas podemos, assim, determinar as circunstâncias que ajudaram a essa propagação, né, e antecipavam também a sua aprovação pela Santa Sé.
Então, é até interessante, porque a gente fica sabendo um pouco essa origem, como começou a ser difundida. Então, por volta do ano 1647, portanto, século XVII, numa cidade da Baviera, na Alemanha, conta-se que umas feiticeiras acusadas de terem feito malefícios contra os habitantes da região, elas foram encarceradas por ordem da autoridade pública. E interessante que na instrução do processo, elas declaram que essas suas supersticiosas maquinações sempre ficavam sem resultado nos lugares em que a imagem da Santa Cruz estivesse suspensa ou mesmo oculta no chão. E elas acrescentaram que nunca tinham podido exercer poder algum sobre uma abadia beneditina, a abadia de Metten. Então, de onde concluíam que tal impotência se devia a alguma cruz que protegia aquele mosteiro. Então, as autoridades consultaram os beneditinos de Metten sobre essa particularidade. Fizeram-se pesquisas na abadia e notaram-se nas paredes muitas representações da Santa Cruz e acompanhada desses caracteres que falamos. Eram de época remota aqueles sinais e já havia muito tempo que ninguém mais prestava atenção a esses sinais. Aí cumpria explicar tais caracteres, né? Que o sentido já se tinha perdido. E só eles poderiam revelar a intenção com aquelas cruzes ali haviam sido traçadas. Então, depois de muitas investigações, afinal, encontra-se na biblioteca da abadia um manuscrito. Era, então, um evangeliário notável pela encadernação, enriquecido com relíquias e pedras preciosas. E um dos desenhos representava São Bento, revestido da cogula monástica, que é uma veste que se coloca por cima do hábito monástico, e tendo na mão direita um bastão terminado por uma cruz. E sobre o bastão lia-se esses versos que falamos da medalha, né? Assim, no começo do século XV, São Bento já era representado com uma cruz e já existiam os versos cujas iniciais hoje se lê na medalha. E o acontecimento dessa cidade da Alemanha despertou a devoção dos povos para com São Bento, com a Santa Cruz. E foi então que os fiéis puderam gozar da proteção prometida aos que veneram a Santa Cruz em união com o Santo Patriarca dos Monges do Ocidente. Então, da Alemanha, se reuniu, então, em símbolos nas medalhas, foi onde, primeiramente, se cunhou a medalha, e foi se espalhando com rapidez por toda a Europa católica, sendo considerada pelos fiéis como uma devoção e uma proteção contra o demônio, e concede muitas graças espirituais, dando luz, força, esperança, consolo, ajudando de forma especial na hora da morte, sendo São Bento, juntamente com São José, padroeiro da boa morte. E também ainda fonte de graças corporais, cura, proteção contra acidentes, contra picadas de cobras e outros peçonhentos. E assim foi aumentando a devoção a São Bento e a medalha de São Bento como proteção. E é interessante também mencionar que São Vicente de Paulo,
que faleceu em 1660, século XVII, parece ter conhecido também a medalha de São Bento, pois todas as irmãs da caridade, desde tempos antigos, a trazem em seu rosário a medalha de São Bento. E por muitos anos essa medalha foi cunhada na França, quase exclusivamente para uso delas, né? Então, o que se sabe assim da medalha de São Bento, a história, né, é um pouco isso, né, que eu contei.